Essa curva relaciona, pessoal, a ideia da quantidade de pessoas que vão se infectar em relação ao tempo. Essa curva é muito interessante porque essa curva, ela mostra que se a gente conseguir manter a propagação da doença dentro do limite de atendimento do sistema público de saúde, a gente tem uma probabilidade de menos pessoas morrendo, né? Mais ou menos assim. Você pode partir para a primeira curva, né, que é a curva Bolsonaro. Essa aqui coloridinha está melhor. A curva verde é a curva que está sendo desejada pelo Bolsonaro e pelo Luciano Hang. A ideia dessa curva, ela é uma ideia muito interessante porque é o seguinte: a curva verde é a curva que é proposta pelo Bolsonaro Hang. A outra curva é uma curva que é proposta pelo eixo progressista, né, que são as pessoas que estão lutando contra a ideia da doença se espalhar de uma vez só. E hoje eu fiz uma live, e para não contradizer a live que eu fiz hoje mais cedo, o que eu falei foi que os dois pontos de vista, eles são merecedores de atenção. Eles são merecedores de atenção por quê? Porque, olha, se você parte para a ideia da curva verde, a gente vai ter uma situação de extremo caos na saúde. E nessa situação de extremo caos, esse caos vai durar menos. Tá vendo que a curva verde, ela tem um declínio mais rápido? Então, a ideia do Luciano Hang, né, e do Bolsonaro, que é uma ideia que eu considero um tanto quanto covarde para a nossa sociedade, seria assim: vamos deixar todo mundo se contaminar rapidamente, porque aí todo mundo pega a doença, quem morrer, morreu, quem sobrar, sobrou, mas a gente volta à atividade econômica. Essa é a curva verde. A curva de baixo, que é a curva lilás, né, ela muda de cor quando ela está ali junto com a curva verde, mas para a gente ter uma ideia aqui, só para trazer curvas semelhantes aqui, só para querer dizer, né? A curva de baixo, ela quer dizer o seguinte: olha, a gente pode manter as pessoas em quarentena, a gente pode manter as pessoas em casa e, com isso, evitar que a gente superlote o sistema de saúde, né? Existe um trade-off, né? E esse trade-off é muito difícil de ser falado porque, nesse momento, cada pessoa tem um ponto de vista e nós estamos numa situação de guerra e desculpa, eu falei trade-off porque eu estudei economia na Inglaterra, mas desculpa aí. Existe uma escolha que precisa ser feita, e essa escolha, ela é uma escolha muito difícil, né? Muito difícil para a gente, nesse momento, né, discutir o que seria a coisa mais certa. A escolha é o seguinte: se você parte para a curva do Bolsonaro Hang, que é a curva vermelha, você tem de imediato o contágio de praticamente toda a população, né? Então seria assim: qual que é a proposta Luciano Hang e a proposta Bolsonaro? Vamos todos partir para cima do coronavírus, né? Essa é a proposta, é a curva vermelha. E aí a gente vai ter uma explosão de contaminações, e depois dessa explosão de contaminações, quem sobrar, sobrou, quem não sobrar, não sobra mais. E uma vez eu falei aqui, olha, a personalidade do eleitor do Bolsonaro é uma personalidade mais egoísta, né? Ele pensa nele. Então, essas pessoas que são mais egoístas, elas pensam primeiramente nelas. Então, a gente tem, obviamente, uma pessoa pensando, olha, o meu negócio vai ficar fechado, eu vou perder dinheiro, como é que eu vou pagar minhas contas? E a gente tem as pessoas que são do grupo progressista, que são pessoas mais humanistas, digamos assim. Eu penso que, se for preciso a humanidade voltar a um estado de miséria e todo mundo reconstruir, para a gente não ter que matar os nossos familiares mais velhos, eu não quero. Eu prefiro cair na miséria do que perder minha mãe, né, que perder minha avó, do que perder minhas tias, os amigos mais velhos. Então, isso é uma questão de posicionamento. Mas esse posicionamento, eu quero trazer para vocês o seguinte: o Bolsonaro está mentindo quando ele fala que o coronavírus é uma coisa inofensiva, é uma firulinha. Ele está mentindo, lógico, mas essa curva aqui,
ela resume de uma forma muito interessante os dois pontos de vista, né? Qual que é o ponto de vista Bolsonaro-Hang? O ponto de vista Bolsonaro-Hang é isso aí, o vermelho. Qual que é a intenção do Bolsonaro-Hang? É que todas as pessoas ignorem a doença, né? Todas as pessoas nas ruas ignorem a doença e que todo mundo se contamine e quem sobreviver, sobreviveu, vai dar sequência, obviamente, à economia. Então, o ponto de vista Bolsonaro-Hang é um ponto de vista puramente financeiro. É mais ou menos assim, olha, é uma doença, muitos vão morrer, mas é melhor deixar muitos morrerem do que deixar a economia morrer. O Bolsonaro-Hang, ele tem um ponto de vista que precisa ser levado em conta, que é o seguinte: se a economia estagnar já está estagnada, né? Mas se a economia acabar totalmente, pessoas vão morrer de fome, né? Então, essa linha vermelha, a proposta dela é mais ou menos assim: a gente tem uma explosão de contaminações no Brasil, muitas pessoas realmente se contaminarem de uma vez só, mas em compensação a gente superar a doença mais rápido. Acabou e pronto, né? A ideia seria essa aí. A ideia do Bolsonaro seria o seguinte: se 100% da população brasileira se contaminasse, quem sobrasse daria sequência na economia. Agora, se a galera vai para dentro de casa e fica em quarentena, a economia para. Essa ideia do Bolsonaro ela é coerente com as frases dele, obviamente, mas não é coerente com as atitudes dele, né? O Bolsonaro falou que o soldado que entra na guerra com medo de morrer é um covarde, né? É coerente com isso, mas em compensação, ele não foi ao debate com o Haddad, né? Então, a ideia dele é essa mesmo, é que que o povo se contamine muito rápido. A gente tem duas formas de enxergar isso, né? O Bolsonaro quer essa explosão de doenças para usar o dinheiro público no estado de calamidade, e usando esse dinheiro público no estado de calamidade ele vai conseguir desviar muita verba, ou então porque o Bolsonaro e o Luciano realmente acreditem que não há problema morrer, por exemplo, 10 milhões de brasileiros desde que a economia continue. Isso é um ponto de vista Bolsonaro-Luciano Hang. Essa curva verde, em compensação, é a curva do campo progressista, é a curva que está sendo adotada pela maioria do mundo. A ideia da curva verde é o seguinte: as pessoas vão ser contaminadas, né? Vamos admitir que sim, muitas pessoas vão ser contaminadas, mas quanto mais a gente conseguir adiar essas contaminações, mais a gente consegue manter as pessoas abaixo da linha azul. O que é a linha azul? A capacidade de atendimento do sistema. Então é mais ou menos assim: para não sobrelotar o sistema, a gente mantém dentro de um padrão que a gente consegue atender. Isso é a ideia da linha verde. Então hoje o empreendedor está desesperado, né? Os empresários estão desesperados com medo da quebra geral do sistema capitalista. Essa parada, não o coronavírus, mas a quarentena, né, ela pode gerar uma quebra geral do sistema capitalista. E a única coisa que garante patrimônio para o Luciano Hang, que garante patrimônio para essas pessoas, é, sem sombra de dúvidas, esse sistema capitalista, o que pode significar que, depois de uma quarentena bem prolongada, o Luciano Hang pode perder todas as suas lojas. Essa é a realidade.